Energéticos, sejam bem-vindos ao canal do Vetor Elétrico. O vídeo de hoje é longo, mas eu convido vocês para que acompanhem até o final comigo, pois é de interesse de todos os brasileiros que gostam do seu país e gostam do patrimônio, que defendem o patrimônio do seu país, que, aliás, é seu também. Meus caros energéticos, nós continuamos a falar daquela que foi e continuará sendo a maior empresa de energia elétrica do país, da América Latina e uma das maiores do mundo. Furnas Centrais Elétricas Sociedade Anônima. É esse o nome que aqueles que ajudaram a construí-la, aqueles que ajudaram a torná-la forte, mantêm na sua memória e no coração. Furnas Centrais Elétricas Sociedade Anônima. Se Furnas fosse criada hoje, dia 30 de julho de 2024, ela ainda assim seria mais eficiente que todas essas empresas privadas que hoje dominam o Brasil. Ela seria mais eficiente, ela teria mais qualidade, seria mais confiável e forneceria energia elétrica com segurança. Furnas é uma gigante até hoje. E isso nós estamos comparando se Furnas fosse criada hoje, dia 30 de julho de 2024, com os mesmos moldes, dos mesmos moldes que ela foi criada em 1957. Porque ela teria melhores funcionários, ela teria mais competência. Por quê? Porque ela treinaria, como ela fez, ela treinaria os seus funcionários, pagaria os seus direitos, teria salários razoáveis e ofereceria energia elétrica com tarifas razoáveis. Nós sabemos, vocês sabem, eu sei, que funcionários satisfeitos rendem mais. Só quem não sabe isso, sabe quem é? O setor privado. As empresas privadas não sabem, não reconhecem que o trabalhador satisfeito produz muito mais. Temos hoje aqui, tem gente aqui com a gente, neste momento, que ajudou o Furnas a crescer também. Gente que participou dela desde o início. Gente que entrou jovem nela e saiu de cabelo branco. Saiu satisfeito. E às vezes com vontade de ficar, como eu. Mas infelizmente as mudanças já estavam vindo. Furnas já estava sendo preparada para ser entregue aos abutres do capitalismo, aos abutres do lucro. Bom, Furnas, durante a sua história toda, ela forneceu energia limpa, confiável e segura, né? Furnas, ela não buscava lucro. Furnas, ela tinha lucro, porque era competente e vendia bem energia. Mas só que a função dela não era essa. Ela primeiro atendia o cidadão. Como ela fez? Qual a empresa que faz, que cria? Que o governo federal, por exemplo, criou um programa chamado Luz para Todos. Quem foi ou qual foi a empresa executora desse programa? Furnas Centrais Elétricas. Então nós podemos dizer que é uma empresa que forneceu energia para as grandes cidades, para as grandes capitais, para os centros industriais, mas também ofereceu energia para os rincões mais remotos, que aliás não é função dela, que Furnas, ela tinha a função de gerar e transmitir, distribuir não. Ela não atendia direto ao consumidor, mas foi a executora do programa Luz para Todos do governo federal, né? Ela acabou com as falhas de energia, né? E qual era a situação do Brasil antes do surgimento, antes do nascimento dessa estrela? A situação do Brasil era precária. A situação do Brasil era de colapso iminente. Tanto que foi obrigado a trazer uma comissão técnica estadunidense aqui para ajudar os brasileiros, nós brasileiros, a formularmos um programa econômico para que o Brasil desenvolvesse.
Mas qual foi, afinal, o resultado dessa comissão técnica dos Estados Unidos, além de ficar comendo e bebendo de graça durante alguns anos aqui? Simplesmente fazer um relatório, e nesse relatório, sabe o que recomendava? Que o Estado, o governo, se mantivesse apenas para ajeitar as leis, aqui, acolá, remendar a lei e conceder ainda mais privilégios para as empresas privadas como a Anforp e a Light, que estavam simplesmente corroendo o Brasil e atrasando o Brasil, que aliás era interesse dos seus países, né? Que a Anforp era americana, era estadunidense, e a Light predominantemente canadense, do mesmo grupinho. Eles não faziam questão que o Brasil desenvolvesse. Então, faca o queijo na mão, porque as empresas lucravam e lucravam mesmo, e ao mesmo tempo atrasavam o país, né? Quando a comissão disse que o governo deveria ceder mais privilégios para as empresas privadas, diretamente ele estava dizendo que o povo brasileiro deveria ser sacrificado ainda mais. Já não bastava o sacrifício que já oferecia, né, a essas empresas, ainda queria mais. Então, o Brasil esteve à beira de um grande apagão, de escuridão, de colapso industrial e econômico. Seus três maiores centros produtores, industriais e econômicos, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, estavam sem energia para progredir, para aumentar, para desenvolver. E além do mais, não poderiam receber, digamos, um aporte, a aterrissagem de empresas estrangeiras aqui nos seus parques industriais. Por quê? Porque não tinham energia elétrica confiável para oferecer. E nenhuma empresa vai para país nenhum investir se ela não tiver infraestrutura, se não tiver água, se não tiver comunicação, se não tiver energia elétrica, principalmente energia elétrica. Se não teve, não aplicam, não desenvolvem, não querem vir para o país. Então, o que acontecia? Esses três grandes centros corriam o risco de não terem investimentos e não poderem também reaplicar os seus próprios lucros, porque os lucros estavam prestes a acabar, porque se as indústrias param, o lucro para também. A crise de energia elétrica no Brasil, eu vou citar um exemplo para vocês, que ela era bem demonstrada por um contrato que a Light fez com o governo federal. E nesse contrato entre o governo federal e a Light tinha lá uma tal cláusula ouro. O que era a cláusula ouro? A cláusula era a cláusula 16 desse contrato, que dizia o seguinte: durante o prazo de privilégio exclusivo, a que se refere a cláusula primeira do tal contrato, o preço da unidade, o quilowatt-hora, para o fornecimento de energia elétrica será regulado pela seguinte tabela de preços máximos, cujo pagamento será feito metade em papel e metade em ouro ao câmbio médio do meio de consumo. Tiveram noção do que eu falei? Como é que a tarifa era paga pelos brasileiros? Metade em papel, quer dizer, metade de dinheiro, que era o réis, que aliás é o que a Constituição diz. O nosso dinheiro, o dinheiro a ser usados nos negócios no Brasil, no solo brasileiro, é a moeda corrente, que no caso era o real. Mas não, a Light colocou na cláusula 16, a tal cláusula ouro, que a tarifa seria paga metade em papel, metade em ouro. O que significava dizer que se estabelecia um valor da tarifa e quando fosse cobrada no mês de consumo, metade, R$100 a tarifa. Vamos fazer uma conta fácil. R$100, na hora que foi estabelecido, é o quanto vale a tarifa. Na hora de pagar lá no mês de consumo, você pagava 50 em dinheiro. E aquela outra metade, claro, já tinha sido estabelecido naquela ocasião um peso em ouro. E o ouro era o que mais
agregava valor. A moeda brasileira podia perder valor, mas o ouro não. Ou seja, você podia até pagar, né, uma certa defasagem naquele valor em dinheiro, mas o ouro não. O ouro estava sempre ganhando valor. E aí o consumidor que se lascasse para pagar. E essa tabela, além do mais, ela beneficiava os grandes consumidores. Como assim? A unidade de energia custava R$400 até 600 kWh, certo? R$400 até 400, não, até 600 kWh, R$400 até 600 kWh. E R$200 por unidade para consumos acima de 600. Quem consumia acima de 600 kWh? O grande consumidor. E quanto ele ia pagar por unidade de kWh? R$200. E o pobre? R$400. Bom, pois é, era assim que funcionava a empresa privada no Brasil. E eu quero falar isso para dizer que continua a mesma coisa. Se as empresas privadas estavam satisfeitas com a situação, e estavam, nada faziam para modificá-la. E o Brasil caminhava realmente para um fenomenal apagão elétrico, um caos administrativo e econômico. Era assim que era o caminho do Brasil naquela ocasião. O país paralisava, ou paralisado por falta de energia elétrica. Simplesmente isso. A única saída era a presença do Estado brasileiro no setor de energia elétrica. E quando o Estado veio, mostrou bem a diferença brutal entre a qualidade e confiabilidade do serviço público estatal com tarifas acessíveis ao povo e a qualidade e confiabilidade do precário e caro serviço privado com concessão pública. A CHESF, Companhia Hidroelétrica de São Francisco, foi a primeira estatal a ser criada, com a missão de construir a usina de Paulo Afonso e impedir o racionamento no Nordeste. Foi Getúlio Vargas, por meio do Decreto-Lei 8.031, em 3 de outubro de 1945, lá depois do término da Segunda Guerra Mundial, quem autorizou a organização da CHESF. E no dia 15 de março de 1948, ela foi realmente constituída. Depois veio Furnas, 1957. Em 25 de abril de 1961, 7 anos depois que foi criada no papel, o então presidente Jânio Quadros assinou uma lei 3.890-A que autorizava a União a constituir a Eletrobras em 11 de junho de 1962 com o nome de Centrais Elétricas Brasileiras Sociedade Anônima. Os 7 anos que nós citamos acima diz respeito, sabe o quê? Ao tempo que transcorreu entre a criação e a constituição da empresa. Por quê? Os políticos eram desse jeito que são hoje, sujeitos a pressões das empresas privadas, que fazem de tudo o que lhes é possível que fizeram de tudo que lhes foi possível para que a Eletrobras não existisse. O setor privado não queria, lógico, e os políticos ajudaram. Muita propina, muitas tramóias, muito lobby foi feito para que a situação continuasse prejudicial ao país inteiro. 7 anos no Congresso Nacional, 7 anos, o projeto de uma empresa essencial ao Brasil. Ficaram lá em debate, puxa para lá, puxa para cá, propina para lá, propina para cá, lobby, interesses escusos, 7 anos. A Eletrosul, Centrais Elétricas do Sul do Brasil, foi constituída em 23 de dezembro de 1968 e autorizada a funcionar pelo decreto número 64.395, de 23 de abril de 1969, iniciando sua atividade de geração e transmissão de energia elétrica nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Com o nome de Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Sociedade Anônima, a Eletronorte foi criada pela Lei 5.824, de 14 de novembro de 1972 e constituída dia 20 de junho de 1973, para gerar e fornecer energia elétrica a 9 estados da Amazônia Legal, ou seja, Amapá, Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. E aí nasce uma estrela,
Furnas nasceu em 28 de fevereiro de 1957, com a assinatura de Juscelino Kubitschek e o sonho de construir um colar de usinas no Rio Grande. Com o nome de Central Elétrica de Furnas, depois Furnas Centrais Elétricas, Sociedade Anônima, nasceu imortalizando seu símbolo, uma estrela resultante de torres de linhas de transmissão. Ficou solidamente cravada no coração e no dia a dia de todos os que foram alcançados pelos benefícios que essa empresa criou. Tanto os trabalhadores, os técnicos, corpo técnico administrativo, quanto o povo, a população em geral do país inteiro. Furnas salvou o país. Isso eu digo sem medo de errar. Sim, os 3 grandes centros que sofreriam apagão sem a contribuição de Furnas eram os maiores centros da economia nacional. Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo foram salvos por Furnas Centrais Elétricas, Sociedade Anônima. Este vídeo é uma homenagem à trajetória, à sua memória. Este vídeo é uma homenagem a todos que contribuíram para a grandeza da empresa e que não concordaram com a sua depredação pelo capital privatista. Ávido de lucros, indiferentes às muitas vidas que foram prejudicadas e ao patrimônio público roubado ao povo brasileiro. Tentei finalizar o conteúdo da trajetória de Furnas, mas foi impossível. Vamos continuar, porém temos que fazer uma comparação com o setor privado de energia elétrica no país, de hoje, de agora, e tomamos como exemplo uma certa Equatorial. Sim, Equatorial. Depois nós continuamos com Furnas. O jurista Osnir Duarte Pereira, que foi conselheiro da República Brasileira, dizia que a Light parecia um polvo. Ele chamava de o polvo canadense. Por quê? Porque a Light comprava tudo aqui no Brasil. Fábrica de cerveja, fábrica de embutidos, tecelagens, fábrica de sardinhas enlatadas, financeira e companhia de mineração. Tudo isso ela saía comprando. É por isso que eu disse que a Equatorial está querendo ser uma nova Light. Em uma coisa, elas me parecem já. As duas já se parecem, a antiga e a atual. Tarifas altas, salários baixos, péssimos serviços, péssima qualidade de energia. Tal como a Light, a mesma que fez surgir em Cachoeiro de Itapemirim o primeiro panelaço organizado pelas mulheres daquela cidade, ao redor da agência da empresa privada, por insatisfação com a ausência de qualidade e continuidade nos serviços prestados por ela, ou não prestados, né? Tal como a Light, a Equatorial está comprando de açougue a padaria. As privatizações são iguais, são parecidas, tal como ontem e hoje também. As atitudes, os serviços, as tarifas, os baixos salários, a corrupção, os políticos apátridas e as entregas do patrimônio público. A Light e a Equatorial são idênticas na origem. Enquanto Furnas cumpriu o papel como empresa pública, essas duas empresas têm mais sede de dinheiro e, como aves de rapina, buscam o lucro de todas as formas. É lucro, lucro e lucro. Podem perceber, observem bem. Ambas receberam concessão para prestar serviços públicos para gerar, transmitir e distribuir energia elétrica. Mesmo sem seu CNPJ, Furnas ainda tem partículas do seu DNA no setor elétrico. Ainda tem partículas do DNA de Furnas no setor elétrico. E é a única coisa que ainda mantém o sistema, mesmo precário, funcionando. A Light do passado e a Equatorial do presente, com concessões para atuar no setor de energia elétrica, tais como mascotes do mal, saíram comprando coisas diversas, comprando empresas com atividades muito diferentes de eletricidade. Pior, não conseguem cumprir o que as concessões exigem: gerar, transmitir e distribuir energia elétrica de qualidade com fornecimento seguro e tarifas acessíveis. Cumpre isso? Não. Contudo, investiram em outras áreas, o que nos leva a acreditar que são apenas caçadores de lucros, caçadoras de bons negócios. A Equatorial tornou-se a acionista de referência da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, mas sua função seria cuidar de sua obrigação no setor elétrico. Ela detém
3 das 5 distribuidoras de energia elétrica mais mal avaliadas do Brasil. O grupo comprou 15% das ações da empresa pública de São Paulo por 6,9, quase 7 bilhões no processo de privatização encerrado na terça-feira passada, dia 23 de julho agora de 2024. Fundada em 1999, a Equatorial atua em vários setores, mas tem suas obrigações concentradas no setor elétrico. Imagine, né? A atuação dela é concentrada no setor elétrico. Imagina se não fosse. Detém 7 distribuidoras de energia elétrica pelo país. No entanto, 6 delas, das 7 distribuidoras, 6 delas têm índice de satisfação dos seus consumidores abaixo da média nacional. 6 das 7. Segundo dados da própria Agência Nacional de Energia Elétrica. Ninguém menos que a ANEEL que fala isso, que 6 das 7 estão abaixo. Na pesquisa mais recente, referente ao ano passado, né, 2023, a Equatorial ficou em último lugar. Anotem aí. Último lugar entre as 51 empresas avaliadas por pior índice. Isso aconteceu na sua distribuidora, infelizmente na distribuidora do Amapá, com sede em Macapá, a capital. A CEA, Companhia de Eletricidade do Amapá, é considerada a pior entre 51 empresas. Entre 51 empresas avaliadas pelo desempenho. A CEA, inclusive, eu digo até coitado dos meus conterrâneos. Olha só, eles já sofrem, tá? Eles sofrem, eu sei disso, que eles sofrem com os serviços da Equatorial. E além disso, ela tem ainda a segunda pior empresa. Qual é? Ali pertinho, né? Que opera em Goiás, quer dizer, ali pertinho depois de Tocantins, né? Também é do grupo Equatorial. Eu pensei que era essa aqui. A quarta com menor avaliação é Equatorial Pará, que é mais perto, né? Afinal, o que essa empresa tem de bom? Serviço de água e esgoto? Mas o caso dela é eletricidade? A média nacional de satisfação com as distribuidoras de energia foi de 59,9. 59,9 é a média. A única concessão da Equatorial que superou esse índice foi a Equatorial do Maranhão, com 60,3 pontos. Outras grandes concessionárias, que atendem mais de 400 mil consumidores, também ficaram com índice de satisfação abaixo da média nacional, isto é, abaixo desses 59,9, como a Light no Rio e a Enel em São Paulo. No Pará, a Equatorial tem o maior valor médio nas contas de luz residenciais. Sua tarifa é de 0,96 centavos de real por quilowatt-hora, sem contar impostos e taxas de iluminação pública. A média nacional é de 72 centavos por quilowatt-hora. Ora, a média nacional é 72 centavos de real por quilowatt-hora. No Pará, a Equatorial cobra 96 centavos por quilowatt-hora. Como se não bastasse para os amapaenses, que já sofrem o que não merecem com o serviço de energia elétrica da Equatorial. Olha, amapaenses, eu estou rindo, mas eu sou solidário com vocês. Já falei aí com os grupos de Macapá, e vocês sabem que eu sou conterrâneo de vocês, nasci aí, e sou favorável, sou solidário com vocês. Então, além deles já sofrerem com o mau serviço de eletricidade do Amapá, a Equatorial fez a graça de também entrar na área de saneamento, lá no Amapá, lá em Macapá. Ou seja, agora, além de péssimo serviço no setor elétrico, ela também faz o mesmo com os serviços de água e esgoto. Comprou a CAESA, a antiga CAESA, e transformou em CSA, concessionária de saneamento do Amapá. Ganhou a concessão em 2021, ficando com a responsabilidade de atender 16 cidades do Amapá. Por meio da empresa CSA, a Equatorial é responsável pelos serviços de água e esgoto para 734 mil pessoas no Amapá.
Isso é menos de 2% dos 28 milhões de clientes da Sabesp em São Paulo. Mas o grupo da Equatorial, como disse os amapaenses, o amapaense diz assim, o grupo da Equatorial é saliente. Além de pretender atuar no setor de energia elétrica e de saneamento, a Equatorial também atua na área de telecomunicações, com serviços de internet por fibra ótica. Olha só, a empresa não dá conta de nenhum dos serviços que ela assume. Ela assumiu energia elétrica e não está dando conta, todo mundo sabe. Agora assumiu saneamento, no Amapá. Assumiu saneamento em São Paulo, a maior capital brasileira. E ainda entra em serviço de internet por fibra ótica. Ela não tem classificação. A atuação da Equatorial atinge os estados do Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Alagoas, Goiás e Rio Grande do Sul, com o nome de Equatorial Energia. Outras empresas por setor. Tem a Equatorial Transmissão, que cuida de transmissão de energia, a Equatorial Telecom, que é telefonia, a Ecoenergia, que cuida da geração de energia, e a CSA, concessionária de saneamento do Amapá, que cuida de saneamento. A empresa, a Equatorial, é uma corporation, tipo de empresa com capital diluído no mercado e sem que nenhum investidor tenha mais de 10% das ações. Não tem um acionista majoritário. Dentre seus maiores acionistas estão fundos do Opportunity, Almus, BlackRock e Squadra. Em 2023, teve lucro de 2,8 bilhões de reais. E vocês lembram, caros furnianos, furneiros e cidadãos, quem é o Opportunity? É aquele mesmo banco da qual como é que é o nome dela? Ela tinha até o nome de carro. Landau. A Helena Landau era sócia e defendia ferrenhamente a estatização, ou melhor, a privatização do setor elétrico. Ela era favorável a vender todo o patrimônio nacional e ela era ligada ao banco que comprava. Pode uma coisa dessa? Essa mulher devia estar presa, mas ainda está dando opinião, ainda está dando piteco, como dizem, né? Pois é, então um dos acionistas do grupo Equatorial é o Opportunity. Para a ligação. Em uma corporation, gestores da empresa devem atuar de forma mais profissional possível. O que é para eles o gestor atuar da maneira mais profissional possível? Vocês sabem? Pois é, sempre buscando gerar valor para os acionistas. É isso que eles chamam. O gestor dessas empresas, corporation, tem que buscar gerar satisfação para os acionistas. Ou seja, vamos falar o português tosco, gerar lucro. Certo? E uma empresa estatal pública não é assim. Ela primeiro atende o cidadão, depois ela atende o Estado brasileiro. Esta é a diferença crucial entre a Equatorial privada e Furnas Centrais Elétricas Sociedade Anônima, uma gigante nacional. Vocês foram bem-vindos, meus caros. Eu vou continuar a história de Furnas porque é muito rica e ainda assim será pouca. Eu vou continuar na terça-feira que vem aqui no canal do Vetor Elétrico no YouTube, às 19h15. Na próxima terça-feira, tá? Então vocês foram bem-vindos aqui no canal do Vetor Elétrico. Sempre foram, né? Foram hoje e serão sempre que vierem nos visitar. Não esqueçam de fazer o possível para que o nosso canal continue existindo, continue trazendo esse trabalho solidário para todo cidadão brasileiro. Tá? Eu espero vocês na próxima quarta-feira, aqui no mesmo canal, no YouTube, 19h15. Até lá! Eu espero vocês e vocês serão bem-vindos.